outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És bendito neste lugar, Senhor. Nós nos derramamos diante de ti. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, sei que te amo, me derramar, sei te preciso, me derramar, sei que sou grato, me derramar, sei que és formoso, me derramar, sei que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, sei que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nessa tarde para te dizer, Deus, que tu és bendito, tu és bem-vindo. O nosso coração é grato diante da tua presença por tanto cuidado, por tanto zelo, Senhor, que nós temos sentido todos os dias das nossas vidas. Pai, nós queremos nos render a Ti nessa tarde. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, fala com o nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Fala, Senhor, com cada um de nós. Fala, Senhor, com aqueles que estão aqui comigo nessa tarde. Fala, Senhor, com aqueles que estão em casa. Fala, Jesus, com os adolescentes. Fala, Senhor amado, com seus familiares, com seus pais, com seus tios, com seus avós, com quem quer que seja, Deus, que esteja assistindo essa live, com quem, Senhor amado, está sentado na sua sala ou no seu quarto, com celular, com televisão, seja onde for e seja como for. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, direciona-nos nessa tarde. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, nós desejamos Te ouvir, queremos ouvir a Tua direção, queremos ouvir as Tuas palavras doces, queremos, Senhor amado, estar posicionados em Ti. Por isso nós buscamos a Tua face nessa tarde, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor.
Nós te louvamos e nós te agradecemos desde já pelo teu cuidado, pelo teu zelo, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês já estejam assentados, que vocês já estejam confortavelmente posicionados, para que nós tenhamos essa tarde abençoada, mais uma live, né? Nós estamos trabalhando e nos preparando para fazer sempre, a cada sábado, dias inesquecíveis, dias onde a gente pode ouvir da palavra, compartilhar da palavra, onde nós podemos estar ligados em você, mas que todos nós estejamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Devemos estar ligados nele. Nós não podemos esperar o sábado à tarde para nos ligar. Nós precisamos estar ligados todos os dias, em todo o tempo e também afora de tempo. Devemos estar ligados no Cristo. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós estaremos seguros, nós teremos aquilo que nós necessitamos para cada dia. Nós teremos vida conectados nele, que é a videira verdadeira. Sejam todos bem-vindos. Eu queria dizer para vocês que hoje a nossa live começa de uma maneira diferente das outras que nós tivemos. Nós vamos ter esse primeiro tempo, nós teremos a palavra e o direcionamento para o GC, que vai acontecer na sequência. A Carol vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa sequência aí que vai acontecer o GC. Oi pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai fazer um tempo de grupo de comunhão, como a gente faz nos nossos sábados pessoalmente, né? Mas de uma maneira diferente, com uma família completa, geral, sem divisão das famílias e também na plataforma Zoom. Para quem não conhece a plataforma Zoom, ela é uma plataforma para reunião e eu acredito que a maioria de vocês já tenham contato com essa plataforma durante essa quarentena, durante esse momento. Mas para quem não tiver, nós mandamos no nosso grupo de WhatsApp as informações, os detalhes de como você deve fazer para baixar o aplicativo e entrar nessa reunião depois. Como vai funcionar? Quando a gente acabar esse tempo aqui de live com a Edinha, nós entraremos na plataforma do Zoom para fazer o nosso GC com a nossa família, com os adolescentes que normalmente já fazem parte dos nossos sábados. Para você que não faz parte dos sábados, não nos conhece pessoalmente, vai ficar aberto também. Nós colocaremos o link da sala de reunião nos stories, mas é mais direcionado para o nosso grupo, né, para os adolescentes que já nos acompanham. O Diego ele vai mandar o link dessa reunião no nosso grupo, você vai clicar, já vai te direcionar para uma página da reunião e você entra, ativa a sua câmera e só aguarda as direções no GC, tá? Mas a gente vai acabar esse tempo aqui, te manda as informações lá no grupo. Se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar no grupo mesmo ou no individual, estamos por aqui para te orientar, tá bom? Deu para entender tudo certinho, pessoal? Antes de ler a palavra, antes de falar sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração desde a semana passada, eu queria lembrar com vocês o que nós vivemos sábado passado na Embaixada. Foi um tempo preciosíssimo, foi maravilhoso. Eu queria já aproveitar e agradecer a equipe, o pessoal do louvor, o pessoal que se mobilizou para estar indo lá na Embaixada, fazer tudo aquilo acontecer. Foi um tempo muito precioso e muito maravilhoso mesmo. Para mim, foi muito gratificante. Nós vamos fazer de novo? Pode ser. Dá bastante trabalho, né? Precisa mobilizar muitas pessoas, a gente precisa de um tantão de coisas para aquilo acontecer. Parece muito simples, só que não é. Nós teremos aí
um período estendido de quarentena. Todos nós ficamos sabendo ontem, né, pelo governador, que nós teremos um período estendido. Então, nós vamos até dia 31 de maio em quarentena. O bispo falou ontem também na live a respeito desse assunto, quando ele deu todo o direcionamento para o culto de Santa Ceia, que vai acontecer no domingo. Ele também falou dessa quarentena estendida. Não sei se você assistiu, se os seus pais assistiram, mas são informações bem importantes. É legal a gente acompanhar. O que a gente vai fazer? Nós vamos continuar as nossas lives aos sábados. Hoje a gente vai fazer esse teste com o Zoom, né? Nós tivemos um período de lives, aí tivemos a semana passada o nosso cultão, vamos chamar de cultão, e a partir de hoje nós teremos essa live em 2 tempos. Primeiro tempo direcionamento, segundo tempo GC. O que nós precisamos? Que você participe, né? Que você participe tanto do direcionamento, porque é bem importante. O segundo tempo é tão importante quanto, porque nós vamos ali discutir o que foi falado. Nós temos 3 tópicos, ou 3 perguntas, ou 3 direcionamentos, enfim. Nós temos sempre 3 direções para o grupo poder conversar, interagir, aprender, para que nós possamos ter um discipulado, um aprendizado pessoal. Isso é muito importante. Esse é o alvo do nosso sábado à tarde. Nós cantamos, nós lemos a palavra, nós oramos, e isso tudo compõe o nosso sábado à tarde. Mas sentar com você e discipular, ensinar e aprender, esse é o nosso alvo. É para isso que nós nos mobilizamos todas as tardes, porque nós queremos sentar com você, nós queremos olhar nos seus olhinhos, nós queremos ouvir aquilo que você tem para dizer de tudo que foi compartilhado. Por quê? Nós fazemos tudo isso para você, para adorar ao Senhor, é lógico, porque tudo que nós fazemos é para adorá-lo, mas você é o alvo. Para que você tenha base, para que você tenha estrutura, para que você possa crescer forte, enraizado na videira, né? Para que você esteja ali, ó, firme. Por quê? Nenhum vento, nenhum mal, nem que os mares estejam agitados, isso não vai abalar, isso não vai te desestruturar. Porque são tantas as coisas que a gente tem ouvido nesses dias, são tantas as informações, são tantas as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Se a gente fosse começar a contar aqui tudo isso, né, Carol? Né, Dudu? A gente ia ficar assim a tarde toda só falando de coisas ruins, que é o que a gente já tem ouvido nas televisões, nos noticiários, na internet. Então a gente já tem ouvido muita coisa, é muita informação. E a nossa tarde de sábado é para quê? É para que você venha, se assente aos pés de Jesus, para que a gente possa conversar, compartilhar, olhar olho no olho. Tá entendendo? É claro que eu não tô vendo o seu olhinho daqui de onde eu estou. Olho na lente. Você tá me vendo, você tá vendo os meus olhos, mas nós não estamos vendo os seus. Mas eu imagino, eu tô aqui, mas eu fico imaginando o seu rostinho aí, nos olhando, nos ouvindo. Então eu quero dizer para você uma coisa, não se canse de ouvir da palavra de Deus. Não se canse de estar assentado aos pés de Jesus, aprendendo dele, ouvindo os direcionamentos que ele tem para você. Não espere o sábado à tarde para você estar aos pés de Jesus. Vá para os pés dele todos os dias. Nós estamos tendo aí uma força-tarefa diária, com palavras que vêm do trono, que você pode estar se alimentando, se fortalecendo. Nós estávamos conversando aqui antes de começar e eu fiz um comentário que eu tenho pensado muito nisso. Nós estamos vivendo um tempo de plantar sementes. Todos os tempos na nossa vida são de plantar sementes. E nesse tempo, essas sementes que nós estamos plantando, elas serão colhidas. Elas serão colhidas.
não tenha dúvidas que nós vamos colher as sementes do nosso tempo, a semente do nosso talento, a semente do nosso tesouro. E eu vou além, a semente das nossas palavras. Que sementes nós estamos plantando nesse tempo? O que nós vamos colher lá adiante? Nós temos visto pessoas desestruturadas, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas abatidas com tudo o que está acontecendo. Mas também nós temos visto pessoas que estão fortalecidas, pessoas que estão cheias de fé, pessoas que estão cheias de graça, pessoas que estão cheias de misericórdia, pessoas que estão se mobilizando em prol das outras vidas, pessoas que têm buscado a face do Senhor. Nós temos que tomar cuidado para, no final de tudo isso, quando tudo passar, porque vai passar, essa é uma certeza que nós temos no nosso coração, vai passar. E eu não estou falando uma palavra positiva para você nessa tarde, eu estou falando de fé, eu estou falando de algo que o Senhor colocou no nosso coração, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então esse tempo vai passar, porque a nossa vida ela é cíclica. E quando tudo isso passar, eu fico me perguntando, Deus, o que nós vamos colher lá adiante? Que fruto será esse? Quando nós nos reunirmos com os nossos irmãos na embaixada, lá no hangar, né, no anexo 2, que fruto nós vamos colher? Nós vamos colher bons frutos, aquele fruto da saudade, aquela coisa boa, aquele tempo congregacional na nossa vida familiar. Que frutos eu vou colher? Né? Eu sei que tem pessoas desesperadas, mas também tem gente que está plantando aí semente muito boa para logo mais colher. Tem gente aí se preparando para viver algo excelente quando tudo isso passar. Sementes sendo plantadas. Mas eu também sei que tem pessoas que vão chegar no final de tudo isso e vão recolher os cacos. Foi essa palavra mesmo que eu senti essa semana, de que nós temos que tomar cuidado para nós não sermos as pessoas que vão recolher os cacos. Que nós tenhamos frutos. O fruto no deserto. É esse fruto que nós vamos colher. É esse fruto. Ok? Vamos para a palavra? Abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 8. Eu quero ler com você o versículo número 1, o 2 e o 3. São poucos versículos. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Nós estamos falando de pessoas comuns que passaram a ser discípulas de Jesus. Não, mas discípulos eram os 12. Então, mas elas eram discípulas também, porque elas caminhavam juntas com ele. Por onde ele fosse, elas estavam ali. E elas cuidavam e elas plantavam semente de tempo, talento e tesouro. E eu achei maravilhoso pensar na Maria Madalena, em especial nessa situação. Porque nós estamos falando de identidade, né? Nesse tempo, no nosso GC, nas nossas lives. E a identidade de Maria, chamada Madalena, ela era chamada Madalena porque ela veio de uma cidade chamada Magdália. Depois, se quiser se aprofundar, vai lá no texto, estuda um pouquinho, lá e você vai ver.
ela era uma mulher cheia de demônios, atormentada por demônios. E ela conheceu Jesus. Ela foi transformada com esse conhecimento de Jesus. Jesus a atraiu, a libertou e ela então entregou a sua vida de uma forma tal que acompanhou Jesus em todos os lugares que ele estava. Ela também estava para servi-lo em todo o tempo. Aí eu fui lá verificar sobre aquilo que nós estamos falando, que é identidade. Eu gosto de ir pro dicionário quando eu vou falar com você. Aí eu fui lá ver o que exatamente quer dizer identidade, porque nós estamos falando sobre identidade digital. Eu li: identidade é a qualidade de ser idêntico, um conjunto de características que distinguem uma pessoa. Aí eu coloquei uma palavrinha lá: diferencia. A minha identidade me diferencia no meio de uma multidão. Então, nós estamos falando da identidade da Maria Madalena. Ela era possessa de demônios. Ela era uma mulher que provavelmente as pessoas não gostavam de ficar perto dela. Quando alguém dizia Maria Madalena, você já pensava que era a Maria Madalena possessa. Você já se lembrava dela, as pessoas ali já se lembravam dela. Essa era a identidade da Maria Madalena. Aí eu fiquei pensando, identidade. Vamos falar de uma forma antiga? RG. RG é aquele documento que todos nós temos, né? Que tem aquela foto horrível, porque aquela foto, bonito, né? aquela foto fica bem feia, né? É um documento físico que você carrega na sua carteira. Se você perder, você tem um problemão, você tem que fazer de novo, você tem que ir atrás, enfim, te dá um trabalhão. É um documento de papel, sei que você tem lá, se você não tem uma identidade oficial, mas você tem a sua carteirinha da escola, que funciona da mesma forma, que você precisa dela para se identificar. E nós temos a identidade digital. O RG, antes, né, lá quando não existia o digital, quando uma pessoa falsificava a identidade de outra pessoa, ela precisava eu penso, né, que ela precisava de muita habilidade, um papel que fosse parecido, uma máquina que pudesse fazer uma cópia perfeita daquilo, aquela fotografia tinha que sair, eu penso que dava bastante trabalho, né? Então, o RG, ele era falsificado no papel, isso a gente dava um nome de, vamos supor, talvez sua mãe, a sua avó vai se lembrar, bandidos, malandros, pessoas do mal que faziam isso. A pessoa queria fazer o mal para alguém, ela ia lá e falsificava a sua identidade, o seu RG. A identidade digital, hoje, para ela ser falsificada, ela já tem um outro nome, né? Algo falsificado hoje se chama fake, né? Talvez os mais antigos não vão saber o que é fake. Isso é feito não mais manualmente, isso é feito online. Olha a mudança. A gente está falando da mesma coisa, a gente está falando da identidade, mas isso daí hoje é feito online. E o nome das pessoas que fazem isso não são mais malandros nem bandidos. Malandro, acho que você nem ouve mais falar isso, a palavra, né? Nossa, que é antigo, malandro. Hoje se chama hacker. Olha só, a gente está falando da mesma coisa em tempos diferentes, com palavras diferentes. E se hoje você falar do que era RG para uma pessoa atualizadíssima, né? Talvez ela nem saiba do que se trata. Às vezes você vê lá no Facebook uma ficha de telefone, ficha telefônica lá, aí aparece, você sabe o que era isso, você
tem que ficar em casa por causa do coronavírus. Você tá no grupo de risco, né? Você talvez nem imagine o que era, mas é a mesma coisa. Eu tô falando da mesma coisa. Então, querido, quando nós oramos, quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos guardados em todo tempo. Em todo tempo. Você precisa crer nisso. Adolescente, você precisa crer nisso. O Senhor tem guardado a sua vida em todo tempo. A Maria Madalena, ela era possessa, mas um dia ela teve um encontro com Jesus. O Senhor nos direciona. Quando nós tivermos um encontro com Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso conhecimento. Não importa quanto conhecimento atual você tem. É isso que eu estou tentando te dizer. Não importa, porque Jesus, Ele não é antigo e Ele também não é atual. Nós já sabemos, Ele é eterno, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, nós precisamos nos acobertar, nós precisamos nos achegar a Ele, nós precisamos desse discernimento, nós precisamos dessa sensibilidade. A nossa identidade tem que estar ligada à identidade dEle. E nós precisamos estar disponíveis e sensíveis ao Espírito Santo. Por quê? Foi o que eu acabei de dizer. Nesse tempo, algumas pessoas estão tentando buscar a face do Senhor. Algumas pessoas estão tentando se estruturar. Mas também existem pessoas que estão maquinando o mal. Também existem pessoas que estão com suas mentes vazias, se deixando levar por tudo que tem ouvido. Se desesperando, perdendo o sono, perdendo a saúde, perdendo até a vida. Muitas pessoas estão tirando suas vidas de desespero. Mas nós precisamos descansar no Senhor. Então o discernimento, Ele vai nos guardar. Ele vai nos proteger. E nós falamos disso em uma das lives, que foi na casa do Diego. Quando o Denis ministrou. Ele falou das vozes. E o Senhor fala conosco. O Senhor fala conosco. E eu ainda me lembro de ter falado que a voz do Espírito Santo, ela é uma bússola para as nossas vidas. E é disso que eu estava falando, de nós termos o cuidado. E Deus é tão cuidadoso, a experiência ruim que a gente vive, ela tem que ser transformada em algo bom para a nossa vida. Eu não podia deixar passar essa experiência sem compartilhar com você. Porque eu não sei se você vai estar lá no seu quarto, conversando com alguém, fazendo alguma coisa lá, e de repente alguém vai te chamar, vai te fazer uma proposta, vai te pedir algo, eu não sei, eu só sei te dizer uma coisa, nós estamos expostos. Nós estamos expostos, mas nós temos que nos expor cada vez mais à presença de Deus. Nós temos que buscar cada vez mais o Espírito Santo, para que Ele possa cada vez mais fazer parte da nossa identidade. Mas Ele já mora dentro de mim. É verdade, Ele mora. Mas eu preciso ouvi-lo, eu preciso senti-lo, eu preciso ter discernimento. Isso vai me guiar. Isso vai me levar por um caminho certo, de proteção e de cuidado. A mulher que foi liberta de 7 demônios passou a ser discípula do Cristo. Caminhou com Ele por todo o caminho. Ela foi com Ele nos momentos de dor, nos momentos da cruz. E ela ficou ali esperando tudo aquilo terminar para descobrir aonde iam colocar o corpo do Cristo. Depois, ela foi até o sepulcro e ela queria saber onde colocaram o corpo do Cristo. Aonde está o corpo do meu mestre? Para onde foi? Ele já não estava mais ali. Ele já não estava mais ali. Ele já tinha sido levado aos céus. Ele já tinha sido ressurreto. O seu mestre.
Ela deixou de ser a mulher endemoniada, passou a ser a mulher que foi levar as boas novas. O meu Jesus ressuscitou. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Edinha, você começou a contar uma história terrível, que alguém queria tirar algo de você. Mas o Senhor, Ele nos enche de uma paz. Ele nos sustenta pelas mãos. Ele nos faz caminhar a passos firmes. Para onde? Para o alvo. Para o alvo. Ele é o nosso Cristo. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos sustenta. Eu quero deixar para você 3 perguntas. Apenas 3. O que te move nesse tempo? Nós vamos conversar sobre isso lá no Zoom. O que te move, Carol? Para responder agora? É. O que me move o que sempre me move é o Espírito Santo. Eu acho que nesse momento ainda mais forte. Eu sempre me movo por Ele, então vou continuar me movendo por Ele. Amém, amém. O que te move, Dudu? Eu acho que, como a Carol disse, o Espírito Santo ele tem muitas maneiras de fazer a gente confiar e se mover através dele, né? Por exemplo, no meu caso são pequenos fatos que acontecem e que eu consigo ver que Deus está cuidando da minha vida, sabe? Então acho que esses pequenos fatos me movem. Por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa e eu percebo que se não fosse Deus, aquela coisinha ali não teria acontecido, sabe? Aí eu falo, poxa vida. Às vezes eu paro para conversar com meu pai, assim, e eu retomo algumas coisas que aconteceram na minha vida, sabe? E aí eu vou falando para ele e coisas que eu não tinha percebido que aconteceram e que foi Deus que fez acontecer, aconteceram e foi ele. Aí eu começo a falar e falo, puxa, essas coisas tão pequenininhas, mas Deus cuida tão bem que, puxa, isso me move de uma maneira do tipo, nossa, realmente não tem outra coisa. É o detalhe, É o detalhe. Né? O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus cuidadoso, zeloso. É um detalhe que faz toda a diferença na nossa vida. Tem pessoas hoje que estão sendo movidas pelo medo, elas estão sendo paralisadas pelo vírus, elas estão vivendo em prol da circunstância, da falta, elas não estão percebendo aquilo que o Senhor tem dado, a porção que o Senhor tem entregue todos os dias na nossa vida e na nossa casa, que é a porção necessária para aquele dia, é o maná. A gente fala tanto disso, a gente fala tanto de experiência com Deus, a gente fala tanto de Senhor, eu quero ter experiências, mas quando a gente tem a oportunidade, a primeira coisa que a gente quer é fugir dela, né? A gente não quer permanecer, porque a gente não sabe onde vai dar, mas é aquilo, né? O Senhor, Ele olha de cima, começo, o meio e o final. O que é o final disso tudo para Deus? O que é o final? É paz, é vitória, é saúde, é unidade. E para nós estamos apenas olhando o bloco que nós estamos vivendo agora. A gente está com os nossos olhos nisso, porque somos limitados, nós enxergamos dessa forma. Mas o Senhor não, Ele já vê todo o contexto. E isso é maravilhoso. Por isso nós precisamos estar ligados nele. A nossa identidade tem que ser a identidade de Cristo. Nós precisamos. É um pouco difícil passar isso para as pessoas, né? É difícil porque tá todo mundo tão desesperado e nós estamos assim, aguardando em fé. Em fé. A fé que nos sustenta. A armadura que nos mantém de pé, mantém a nossa coluna reta, mantém os nossos pés firmados. É essa armadura que vai nos permitir continuar a passos firmes, rumo ao alvo. E o nosso alvo são as vidas.
as vidas que nós vamos poder alcançar e que também serão transformadas, assim como nós fomos, assim como a Maria Madalena foi. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: o que te move? Eu espero que você tenha caderno, caneta, nem falei isso no começo, né? Mas caderno, caneta, para você anotar, para quando a gente for lá para a segunda parte, você ter anotado aí, e algumas dicas que a gente está dando aqui também, para você já poder ter um início, né? Porque o que demora no GC é a gente ter o ponto de partida, né? Quando a gente pergunta, fica todo mundo assim com cara de ué, o que eu vou falar agora? Então a gente já tá dando umas dicas aqui. Eu tive uma revelação, que eu tenho certeza que se a gente tivesse perguntado, a hora que você perguntou o que te move, os adolescentes pensam assim, minhas pernas. Tipo isso. Se fosse no caso do GC... meu pai. Também. Mas então, nós estamos falando de algo mais profundo, de alguma coisa que nós vamos escolher lá na frente. Lá na frente. Dia 31 de maio é o nosso prazo para terminar a quarentena. Ou não. Não, Edinha, por favor, não diz isso. A gente não vai ter campanha, né? As pessoas estão me perguntando, não vai ter acampamento? Calma, relaxa, descansa o seu coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nunca nós vamos fazer nada para te expor ou para te colocar em risco. Tudo que nós fizermos vai ser para cuidar da sua vida, zelar pela sua vida, pela vida de todos nós e te levar a continuar crescendo. Então, nós nunca vamos expor você. Então, muitas vezes por amor, a gente diz não. O não é uma palavrinha que dá outra pregação. Tá bom? Nós vamos ter oportunidades. Segunda pergunta. Quem é você dentro desse contexto? De que contexto você está falando, Edinha? Desse contexto de transformação, desse contexto que nós estamos vivendo hoje. Quem é você, Carol, dentro desse contexto que nós estamos vivendo? Eu acho que durante esse tempo Deus tem reafirmado várias vezes a minha identidade de filha. E como filha, eu sei que o pai ele não deixará faltar nada. Então eu acho que durante esse tempo de quarentena, durante todo esse caos, ele tem nos reafirmado a nossa identidade de filhos de Deus. Esse processo de transformação de criatura para filho. E como o Dudu disse, em detalhes, sabe? Na rotina. Às vezes que nem tem rotina, eu falo muito isso. Eu tô com saudade da minha rotina. Acorda, come. Então, eu acho que mesmo nesses detalhes, pequenas coisas, ele tem, pelo menos pra mim, me reafirmado como filha. E filha com todo o cuidado de pai, né? Glória a Deus por isso. Eu acho que realmente é isso que tem acontecido. Eu acho que com todo mundo a gente poder... Acho que Deus está fazendo a gente enxergar, tipo assim, de quem vocês dependem. Tipo assim, se tudo acabar ali na frente, se tiver uma crise, se tiver qualquer coisa, vocês vão fazer o quê? Sabe? Tipo, de quem vocês vão depender? Aí é isso que a Carol falou, acho que a gente tem que entender que a gente é filho. E que Deus nunca deixa os filhos passarem necessidade. Então, eu acho que... Promessa. Acho que Deus está fazendo a gente aprender a confiar e crer, mesmo que a gente não saiba aquilo que vai vir, né? Que é a fé. É verdade, é verdade. Tem pessoas que hoje estão vivendo, elas não sabem quem elas são. Eu estava na fila do supermercado outro dia e uma pessoa estava conversando e disse assim, como assim? Esse negócio mata, a gente vai morrer com essa doença. Aí eu ainda comentei com o Rafael assim, Rafa, o maior medo das pessoas é morrer. Morrer é o maior medo. Mas por que elas têm medo disso? Porque elas não sabem para onde elas vão. Quando eu não sei para onde eu vou, eu me desespero. Quando eu não vejo, não tem perspectiva nenhuma. É a insegurança, é o medo, é se sentir um nada diante de tudo isso. Porque assim, eu não tenho controle nenhum do que está acontecendo. E nós precisamos estar posicionados em Cristo. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa
é o nosso direcionamento. Nós precisamos estar firmados nele. Ele é a nossa bandeira, né? Que está estendida sobre nós. E essa bandeira é o amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós precisamos ser essas pessoas hoje. Nós precisamos, ainda que seja dentro da nossa casa, ainda que seja através do WhatsApp, ainda que seja através do Facebook, enfim, nós precisamos ser essas pessoas. O que mais as pessoas perguntam hoje é: quem vai poder nos ajudar? Quem vai poder fazer? Quem vai poder fazer alguma coisa, né? Quem? Em quem eu posso confiar? Em quem eu posso... Não tem. As pessoas não enxergam isso. Elas não têm perspectiva, né? Elas não veem um futuro. Porque é o vírus, são as doenças, é o governo, enfim, é um amontoado de coisas que está acontecendo que nós não conseguimos entender. E eu posso não entender? Posso até não entender. Mas nessa hora eu preciso saber para onde eu vou. E eu vou para Jesus. Eu corro para Ele. É para Ele que eu vou chorar. É para Ele que eu vou dizer aquilo que eu estou sentindo. E é nele que eu vou me posicionar também. Vou me levantar. E vou dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Em todo o tempo. Mais uma coisa que eu preciso fazer. Uma pergunta. Mais uma perguntinha para você. Aonde você deseja chegar? Aonde? Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo, Carol? Meu alvo sempre será o centro da vontade de Deus. Não sei, às vezes a gente fica tão preocupado em pensar qual que é o meu propósito de vida, qual que é o meu chamado, para onde Deus quer me levar, é para outra cidade, aqui em Mineiro, é para outro país, mas quando eu tenho a certeza de que eu vou para o centro da vontade de Deus, isso me traz paz e descanso. Então, aonde eu quero chegar é no centro da vontade dele, independente de onde seja. Independente do tempo, enfim. É o centro da vontade dele. Acho que é isso que eu ia comentar também, tipo, qual é o centro, né? Onde é o centro da vontade de Deus? Muitas vezes a gente não sabe ainda. Por exemplo, agora pode ser que o centro da vontade dele seja a gente estar aqui falando tudo que a gente tem que falar. Mas daqui 2 meses, 3 meses, onde vai ser, né? A gente não sabe. Então acho que é exatamente isso que você disse, né? Se a gente souber a nossa identidade, a gente vai estar sempre indo em direção ao centro da vontade dele, né? Se a gente conhecer ele, a gente vai pelo caminho certo. Então, acho que realmente esse é o foco. Amém, amém, é verdade. O centro da vontade de Deus é o nosso alvo, é onde nós devemos e onde nós queremos chegar. O centro da vontade de Deus para Maria Madalena, nesse caso, foi chegar a ser a anunciadora das boas novas, né? De endemoniada, de uma mulher que não tinha perspectiva de vida, que não tinha futuro, ao encontro, a transformação e a anunciadora das boas novas. Olha só, gente, eu fico imaginando essa cena, eu falo, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Qual é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas? A gente pode pensar 1000 coisas, como a Carol disse, e a gente pode pensar também naquilo que o Eduardo falou. Mas quando eu olho para a vida da Maria Madalena, eu acho, para mim foi algo assim, uau! Olha o que essa mulher viveu, uma mulher comum. Nós podemos viver isso hoje. Quando eu falei para você do RG, e depois eu falei para você do ID, que é a identidade digital, eu queria dizer para você que independente da sua idade, e eu sei que tem algumas mães, que tem algumas avós, que tem algumas tias ou tios ou pais, enfim, os familiares dos nossos adolescentes que sempre nos acompanham. Se você estiver vendo, eu quero dizer para você que não importa em que tempo nós nascemos. Não importa. Não importa se nós somos da época do RG ou se nós somos da época do ID.
o que eu quero dizer para você é que o que Jesus tinha para Maria Madalena, ele tem para você, ele tem para mim, ele tem para os adolescentes, ele tem para as crianças, ele tem para nós, porque ele nos amou de uma tal maneira, e esse amor tal nos alcançou, ele nos escolheu a nós, e isso é maravilhoso. Não fomos nós quem o escolhemos, mas o Senhor olhou para nós e ele nos quis, ele nos atraiu. E quando eu penso naquilo que me move, eu posso ter sonhos, eu posso ter planos, mas eu posso te dizer que aquilo que me move é a minha fé. A minha fé me move. Ela me faz continuar a passos firmes, porque eu confio no autor, no consumador da minha fé, da nossa fé. E nós precisamos ser movidos por isso. Todos os dias, essa fé precisa ser acrescentada na nossa vida, para que nós possamos, em Cristo, estar firmados nessa fé. Quem você é? De repente, uma pessoa sem identidade, ou eu posso ser sem identidade, ou eu posso dizer eu sei minha identidade. Então eu posso dizer com toda certeza, sei minha identidade. Minha identidade está em Cristo. A nossa identidade precisa estar em Cristo. O caráter de Cristo sendo moldado em nós todos os dias. E se eu errar, o Senhor é fiel e justo para me levantar e para me ajudar a continuar. Aonde você quer chegar? Na maturidade. Que palavra que a gente tem falado tanto, maturidade. Maturidade. Tem gente até que se ofende, fica me chamando de criança, dizendo que eu preciso ser maduro. Mas o Senhor nos diz hoje, amadureça, amadureça, amadureça e amadureça. Enxertado na videira, precisamos ser maduros. Maturidade não tem a ver com conhecimento. Maturidade tem a ver com experiência, tem a ver com caminhada, tem a ver com caráter de Cristo. Precisamos ser maduros nele. Confiar e descansar em Cristo. Isso nos faz pessoas maduras. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São frases que a gente ouve tanto que às vezes parece não tem tanto mais sentido, não faz tanta diferença. Não é verdade. Não é verdade. Se você começar a pensar na vida da Maria Madalena, o que ela foi e o que ela se transformou nessa caminhada, maravilhoso. Mas quando eu penso que Jesus pode fazer isso com a minha vida e com a sua vida, isso é tremendo. É tremendo. Era isso que eu tinha para dizer para você nessa tarde. Depois, lá no Zoom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu espero que tudo que eu compartilhei, tudo que nós falamos, as deixas que nós falamos aqui, né? Dei aí uma perguntadinha para o pessoal, para que você possa também ter um ponto de partida. Mas eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui você tem vivido. Eu tenho certeza disso. Desde o mais novinho até o mais velho. Eu sei que você tem vivido isso. É que às vezes a gente precisa remexer as brasas do nosso coração, reavivar tudo isso e deixar pegar fogo de novo. É o tempo de nós termos intimidade com o nosso Deus, de nós vivermos em experiência, amadurecendo todos os dias. Como é que vai ser daqui pra frente, Edinha? Não sei. Não sei as lives, não sei, mas eu posso te dizer uma coisa. O Senhor continua no controle de todas as coisas.
todas as coisas. Ah, só uma coisa que eu lembrei, um versículo que eu gosto muito da Bíblia, assim, que tá lá em Tiago 1, eu acho que é o versículo 4 ou 3, que eu sempre lembro dele, tipo assim, praticamente todas as pregações ou coisas que acontecem na minha vida, que sejam felizes por passarem por diversas provações, que é isso que vai fazer vocês se tornarem completos para viver tudo aquilo que Deus tem, sabe? E acho que esse é um versículo, assim, que depois que eu li pela primeira vez, eu fiquei, gente, é um resumão, assim, da nossa vida. Da nossa vida, exatamente. E eu sempre lembro dele em várias ocasiões e acho que ele me ajuda bastante quando estou com dificuldades, sabe? E acho que para quem precisar também gostar do versículo. Com certeza. É maravilhoso. E é isso mesmo que a gente tem visto. Queridos, não deu tempo de cantar muito, né? Eu falei pra eles, na hora que eu começar a falar, eu falo bastante. Mas, eu posso te dizer uma coisa. Você pode fazer isso aí na sua casa, com o seu irmão, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Você pode falar do amor de Jesus, você pode compartilhar. Pega um personagem bíblico, lê ele 3 versículos e olha o tanto que nós falamos, né? Eu falei. Tudo bem, eu falei. Mas, gente, não se canse de falar do amor de Deus, de ouvir do amor de Deus. Gente, não é para ser cansativo, não. É para ser prazeroso. Entra no Zoom e fala bastante, tá bom? Espero que você faça isso. Só para lembrar, então, gente, o link no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, a maioria dos adolescentes já estão no nosso grupo. Para quem não está no grupo, a gente vai disponibilizar nos stories. E entra lá, só algumas informações. Ativa sua câmera, desativa seu microfone. Aí, quando a gente entrar na plataforma, a gente vai começar a te instruir. Tal pessoa, ativa seu microfone, levanta a mão. Mas assim que você entrar, ativa a câmera, desativa seu microfone e se mantenha pleno lá pra gente bater um papo, tá? Beleza, gente? Beijão! Beijo!